A teoria da agência, ali, marcando o surgimento dela naquele texto do Berlin ali de 1972, dá para dizer que ela é uma resposta tardia à transição, a uma evolução, né, da dinâmica das corporações, daquela pequena corporação para a grande corporação moderna. Então é uma resposta tardia, porque lá nos anos 60, nos anos 70 do século XIX, o Marx já falava, que é uma passagem, inclusive, que é muito mal interpretada. Às vezes parece que a galera do marxismo dormindo, assim, ele lê uma passagem, opa, isso aqui, que ele fala que, tratando, né, das corporações, ele fala, isso aqui marca o fim da propriedade privada dentro dos limites da lógica do capital. Então, ele fala lá, o fim da propriedade privada, o pessoal acha que está falando de socialismo, comunismo, não. Ele está falando justamente desse movimento, né, daquela pequena empresa em que o proprietário ele é o gestor direto do negócio, para as grandes corporações em que os indivíduos, né, que contribuem patrimonialmente, né, financeiramente para a formação daquele negócio, não são necessariamente os indivíduos que estão ali gerindo. Eles são os acionistas, eles colocam lá os diretores, né, aquilo que a gente chama, né, dos gestores econômicos do capital, e esses indivíduos são de fato quem vão tomar as decisões, quem vão gerir os negócios, né? E aí, quando a gente se aproxima, eu vou me aproximar aqui, acho que uma das poucas questões realmente científicas que embalam esse debate, mas eu vou mostrar na sequência como eles não respondem, né, a questão. Mas eles vão colocar, isso aí, principalmente aqui eu estou ficando no marrom, ele vai colocar o seguinte: a questão científica aqui é qual a real força motriz por trás da direção, né, da efetiva direção dos negócios, quando quem contribui financeiramente para a formação daqueles negócios, daquelas empresas, não é quem gera aqueles negócios. E aí ele adiciona o segundo problema, que é a distribuição dos retornos econômicos da empresa. Quem tem que ficar com a maior fatia dos retornos econômicos? Quem contribui financeiramente ou quem está ali gerindo os negócios? Então, isso aqui é uma questão. O que é que movimenta, então, a dinâmica dessas grandes corporações? É uma questão extremamente contemporânea, né? O Carlos Goldman estava aí no noticiário, ou lendo, né, procurando o material, textos, né, do pessoal da teoria da agência. Eles citam muito, vi em várias fontes, né, um caso da Nabisco, nos anos 90, que a empresa estava acumulando déficit, estava tendo prejuízo, e aí em 1998 acontece um takeover, né, quando a empresa estava desprotegida, né, tinha mais do que... quando a empresa tem muita fatia do capital social dela no mercado de ações e ela está acumulando prejuízo, as ações estão lá embaixo, e aí ela fica alvo de vir aqui uma outra empresa e comprar a maioria do capital social e adquirir o controle daquele negócio. Então uma outra empresa, a KKR, adquire, né, com o controle da Nabisco, que é o novo CEO, o novo time dos diretores, começam a publicar o que estava acontecendo na Nabisco antes. Então, até para utilizar o termo aqui, os gestores, os diretores, os CEO antes, eles tinham uma vida nababesca da Nabisco. Então tem um caso, que esse aí eu achei genial. Um executivo lá usava o jatinho particular da empresa para levar o cachorro dele. Às vezes ele precisava fazer uma viagem de negócio, ia para longe, aí usava depois o jatinho particular da empresa para levar o cachorro até lá. Enfim, é uma série de cargos de mais de 100 mil dólares para cada executivo, contas pessoais da reforma da casa ia para a Nabisco, enfim. Então, é esse tipo de problema que a teoria da agência que pretende resolver, né? O grande problema prático é quando ela deixa aquela questão mais científica de lado, vai se deparar com o problema prático. E quando ela se depara com esse problema prático, ela não está querendo então entender qual que é o ideário, o que determina esse tipo de comportamento. Não, ela está falando o que a gente pode fazer para resolver isso o mais rapidamente possível. Essa questão fica conhecido como problema agente principal, né? O principal, nesse caso, são os acionistas, e o agente é que a gente fala, aquele indivíduo que está de fato agindo. Só que, curiosamente, esse problema das abstrações aí, esse problema, agente principal não é necessariamente acionista e diretor. É diretor e funcionário, é paciente médico, advogado e o cara que está lá para defender, enfim, vale para tudo. Qualquer relação ali
para o pessoal da teoria da agência, pode ser entendida como uma questão agente principal. Mas a teoria da agência, principalmente nessa questão que é o problema central dela, ela tem uma posição clara, que é a posição do principal, do acionista. Então ela vai objetivar ali criar um pacote de incentivos financeiros. A resposta que ela vai dar, a solução é criar um pacote de incentivos financeiros para a alta gerência que a leve a compartilhar os riscos dos acionistas. Então naquele caso, lá no caso da Nabisco, tem que reduzir o salário dos caras e aumentar a participação deles nos lucros da empresa, que aí eles vão ficar mais interessados. A empresa precisa ter lucro aqui para eu ter uma remuneração digna, né, no CEO. E aí não vai ter esse negócio de cachorro viajando. Enfim, o caso do Carlos Góes, né, que é contemporaneíssimo, mostra, né, como que a solução deles é bem limitada. Né? E aí aparecem algumas contradições, né? Que eles, de alguma forma, eles dão umas respostas. Porque, por exemplo, gestores, né, de nível estratégico, os gestores do capital, eles são, em sua maioria, simultaneamente, gestor, né, de uma empresa, mas acionista em outras empresas. Eles, na mesma empresa, inclusive, eles são ao mesmo tempo gestores e acionistas, né, porque na medida em que eles faz parte do pacote, né, desses pacotes da remuneração deles, ações da empresa. Então, e a solução, né, que a teoria da agência dá para isso é a questão de são indivíduos. O mesmo indivíduo ele desempenha diferentes papéis ao mesmo tempo. Eu já vou voltar nisso, mas um problema aí, isso aqui foi, eu olhava num texto, eles apresentavam a questão de um jeito, em outro eles apresentavam a questão de outro. É o seguinte, eles tentando identificar ali, quem é que corre maiores riscos, na verdade? São os gestores ou os acionistas? Aí tem um primeiro grupo que fala, não, os gestores eles estão atrelados à empresa, né? Tem um contrato lá, ele vai ficar preso na empresa durante 10 anos, portanto, ele é a pessoa mais interessada em que aquela empresa tenha lucro, porque o acionista viu que a empresa está indo para o buraco, ele liquida logo as ações, compra de outro e vai embora. Aí tem outro grupo mesmo dentro da teoria da agência fala, não, o acionista, ele é proprietário daquilo, o capital dele está ligado naquilo, o gestor, quebrou aquilo lá, ele manda o currículo para outro lugar, enfim. Então, mesmo dentro da teoria da agência, aparecem esses limites. Autores diferentes, olhando para o mesmo caso, eles ficam perdidos. Não, os gestores são quem está correndo os riscos, os maiores riscos, e, portanto, são os mais avessos aos riscos. Aí no outro, não, esses são os acionistas. Enfim, E ao ela tratar essa questão, né, em atores sociais, agente principal vale para acionista e diretor e supervisores, gerência, nível intermediário da gerência, esse nível os trabalhadores, eles perdem então as categorias econômicas, né, que eu vou mostrar depois na economia política. Isso aqui não aparece aqui. A questão é solucionada nesse nível aparente, são atores sociais. Então, o que eu vou mostrar depois aqui para a gente é muito caro, é explicar o indivíduo a partir da categoria econômica por ele personificado. No lugar disso, não. Para eles o que interessa é a posição jurídica legal, né, do que o indivíduo ocupa momentaneamente. E eles também perdem aquilo que, depois eu vou tentar mostrar como que é importante, a diferença entre o que são atividades propriamente produtivas e atividades improdutivas. Então, é só um problema prático ali que volta e meia aparece também. Quando você vai tentar aplicar, principalmente para funcionários, esse mecanismo aí de compartilhar os riscos da empresa. Com operário é muito fácil fazer isso. Se você produziu 10 pares de sapatos, você vai ganhar, sua comissão salta de 5% para 7%. Sei lá. Como que você faz isso para gerência, né? O contador, o cara lá do departamento financeiro, do departamento de marketing, eles não conseguem perceber que aí tem um problema de fundo que é muito, muito maior, que algumas atividades são produtivas e outras atividades são predominantemente improdutivas. Não dá, são questões diferentes que envolvem determinantes objetivos completamente diferentes. Aqui eu vou ficar junto, principalmente lá naquele texto do Ronald Coase de 1937. É um texto curto, mas é bem interessante o texto.
Nele, ele vai ressaltar, então, aqui que vai voltar aquela questão do sistema de preços que eu mencionei. Ele vai falar, tem duas questões que são chaves, né, para entender, para os gestores ali, para a decisão que eles vão ter que tomar. Utilizar o sistema de preços ou absorver e desempenhar aquelas atividades dentro da firma. Então, o problema prático é quando é mais vantajoso absorver aquelas atividades e resolvê-las dentro da firma. Né? E aí ele vai apresentar ali dois nós centrais que problematizam, né, a coordenação via o sistema de preços, né, via o mercado. O primeiro é a questão da racionalidade limitada. Então, e as incertezas, né? Então, os indivíduos, é um fornecedor-chave, né, para a minha empresa, eu preciso garantir aqueles insumos, o abastecimento daqueles insumos pelo maior tempo possível. Então, às vezes eu faço um contrato de 10 anos, só que eu não tenho como antecipar se aquela empresa vai quebrar, se vai diminuir a qualidade daqueles insumos, enfim. Então, contratos de longo prazo têm esse risco. Eu não consigo antecipar, às vezes o fornecedor tem algumas informações que eu não tenho, e aí eu posso tomar uma decisão que não é a melhor para o meu negócio. E o segundo no curto prazo, às vezes quando você tem que fazer uma transação que é pouco rotineira, não é um fornecedor que você vai comprar um negócio momentaneamente, um computador, uma máquina específica, e você nunca mais vai ter contato com aquele fornecedor. Ali pode e às vezes um fornecedor de um produto muito específico, aí aumenta muitas incertezas, o cara pode passar a perna de você, pode cobrar um sobrepreço, você tem que, enfim, arcar com aquilo, enfim. Então, o sistema de preços, né, ele oferece incerteza tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Tá, então, mas qual que é o problema de você então absorver aquelas atividades? Bom, o problema é que à medida que a empresa se torna maior, ela absorve maiores atividades, a tendência é que a alocação dos fatores de produção se torne menos eficiente. Bom, obviamente, a empresa está ficando maior, você tem, começa a ter divisões, unidades produtivas ao redor do globo, você começa a ter que empregar um monte de gestor, enfim. Aí começa a incorrer naqueles problemas ali que vão animar a teoria da agência. Né? Você vê, não são correntes antagônicas. Há alguns antagonismos, eu localizei algumas rixas, né? Algumas bias. Não, é melhor resolver esses problemas ex ante, antes de formular contrato, com os incentivos, que é o pessoal da teoria da agência, não, o pessoal do custo de transação, não. A solução está ali na questão dos contratos, enfim, tem algumas pequenas rusgas, mas elas acabam discutindo questões, problemas práticos um pouco distintos. Mas o que aparece aqui de novo, né, da ficando claro, é essa vocação prática, né, para lidar com problemas de imediaticidade. E ali, as disputas entre capital e trabalho, de novo, lá era que aparecia muito a questão dos atores sociais e tal. Aqui, mesmo para explicar, por exemplo, questões ali, mesmo entre diferentes frações do próprio capital coletivo, questões entre diferentes capitalistas ali, o que eles vão falar é a questão do oportunismo. Então, que todos os indivíduos eles querem aumentar, né, a função utilidade deles, e aí, enfim, se a melhor forma que ele vai aumentar a função utilidade dele é passando a perna, ele vai passar a perna. É assim que eles resolvem o problema. Como se todos os indivíduos estivessem na mesma condição e tal. Mas outra marca, né, e ali que dá a entrada, né, na matematização, que aí todas as derivações, né, que eles começam em cima dessas curvas, né, da função utilidade, restrição orçamentária, enfim. E também, isso aqui eu encontrei, eu peguei texto, né, da economia dos custos de transação aplicada à agroindústria, algumas coisas assim, até mais práticas e tal. E é impressionante como eu encontrei várias fontes, uma matriz 3x3 que parece que resolve todos os problemas. É o seguinte, de um lado você tem nível de incerteza, na outra tem nível de incerteza e no outro tem os níveis de especificidade do ativo. Quando o ativo é pouco específico, quando o ativo é pouco específico e tem muito
tem pouca incerteza, o mais adequado é a relação de sistema de preço. Né? Não tem muito risco, enfim, o mercado dá conta. Vai aumentando a especificidade do ativo, vai aumentando a incerteza, tem que fazer contratos. Ficou muito específico, muito incerto, a empresa tem que absorver a outra. Você tem que comprar, tem que produzir aquilo dentro da empresa, porque, enfim, você vai ficar muito vulnerável no mercado. Então é isso. O impulso deles é para resolver o problema ali no curto prazo, essa matriz que está em todos os lugares. Bom, então eu vou encerrar aqui esse primeiro bloco. Quais são as características marcantes, né, que eu vou retomar depois para falar para mostrar, né, o contraste do materialismo, né, daquele tipo de economia política em relação à economia das organizações. Primeiro que o centro analítico deles é microeconômico, né? É no nível das firmas ali resolver essas questões. Se você resolve para determinada empresa, eles estão preocupados se para o resto da sociedade aquele problema vai continuar existindo ou não. É a história dos estudos de caso. O estudo de caso é mostrar, ali naquela empresa X resolveu o problema. Se o concorrente dela quebrou por causa disso, gerou milhões de empregos, enfim, isso é problema para uma outra disciplina, não faz parte do universo ali da economia das organizações. Só que, para fazer isso, ela estaciona ali em níveis muito superficiais da realidade, e ao fazê-lo, o que o Semelho estava comentando ali da questão quando se abandona a história, quando se abandona esse impulso. Às vezes, até para apresentar soluções, as suas soluções são muito deficientes. O que eu vou tentar mostrar aqui rapidamente na sequência, como que tem limites, né, claros às soluções que eles encontram. E aí, novamente, né, o ponto que, para mim, eu acho que é mais marcante, né, da impotência, mesmo ali, né, desse limite apologético, ele é abandonar completamente as questões ligadas à esfera da produção.